uma consciência clara, cristalina, do dever de, como cidadão, levar adiante de cada outro barretense que, porventura, não tenha estado aqui, que não tenha conhecimento da nossa situação, que leve, nós devemos, todos nós, levar ao conhecimento dessas pessoas, principalmente das camadas mais pobres, daqueles que não têm conhecimento e que são facilmente manipulados pela imprensa marrom, pela política rasteira, por aquela minoria que quer se valer da ignorância do povo e manipular as grandes obras, fazendo com que percamos o bonde da história e vamos perdendo assim a oportunidade de Barretos crescer. Era isso. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Senhores vereadores ou para os munícipes aí presentes, desejar se manifestar, está à disposição. Então, não havendo mais... Por favor, o senhor se levanta, o senhor quer se manifestar? Tem a palavra. Um momentinho só, por favor. Boa noite. Meu nome é Celso Branício, eu represento a FUSE, o Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo. Eu participei, na época, do secretário de Planejamento Brito, do plano diretor. Inclusive, nós votamos a favor, o Clovinho aqui também participou. A minha indagação na época era a questão dessa verba, né, que o projeto é muito bom, acho que ninguém conscientemente é contra ele, mas seria questão de conseguir o financiamento para realizá-lo. E agora, como foi dito aí, 31 meses, então significa que vai provavelmente ultrapassar, ou pelo menos em um ano, a próxima administração. Aí eu gostaria de perguntar ao secretário de Finanças se seria lícito isso de acordo com aquela lei de responsabilidade fiscal, né? Se não haveria nenhum problema relativo a isso. E quanto às desapropriações, que os munícipes, na época, foi feito um debate no CPP, e os moradores daquela região, eu não moro naquela região, mas eu me sensibilizei com o problema deles, era quanto à desapropriação. E, na época, não havia nenhum projeto nesse sentido de conseguir efetivamente essa verba, que agora há essa possibilidade. Então, o senhor Brito disse na época que poderia levar de 10 a 15 anos. Como foi dito aí, 31 meses, eu gostaria de saber se o problema deles vai ser, de fato, resolvido nos próximos 2 anos e meio. Pois não. Bom, primeira pergunta com relação à questão legal, né? Se essa pactuação, se essa operação fere a Lei 101/2000, Lei Complementar 101/2000, que trata sobre a questão da responsabilidade fiscal. Primeiro que não fere. O que a lei veda é contratação de operação nos 2 últimos quadrimestres da gestão, ou seja, de maio de 2008 em diante, o prefeito, através do prefeito, fica proibido de contratar e de celebrar qualquer convênio oneroso que seja operação de crédito do município. Então, a questão dos 31 meses é o prazo de carência e o prazo de execução da obra. O contrato é celebrado no momento em que as partes assinam, a Prefeitura e o BNDES, através da Caixa Econômica Federal. 31 meses é para começar a pagar o financiamento, mas vale a assinatura do contrato, no momento em que ele é assinado. Então, não fere a questão da lei de responsabilidade fiscal, até porque, se ferisse, nós não faríamos de forma alguma, né, uma situação dessa, os meios de financiadores não aprovariam, a Caixa Econômica Federal está sujeita à mesma lei de responsabilidade fiscal, o BNDES, o Ministério da Cidade, isso é uma lei complementar que atinge todas as esferas de governo aí, então não prosperaria, não teria possibilidade de prosperar um pleito desse. A segunda pergunta com relação às desapropriações, o que foi falado na época, por ocasião das reuniões, das temáticas, né, que tratou sobre o tema da lei, do plano diretor do município,
Uma obra deste porte, uma obra dessa capacidade de demanda de recurso, a prefeitura, não tendo aí êxito a questão do financiamento, nós vamos encarar como estamos encarando, né? Já foram feitas algumas obras e nós não podemos fugir à nossa responsabilidade. O prefeito ele é claro com relação a isso daí. Essa questão é prioridade, a questão do fundo de vale. Essa talvez seja, sim, a obra do século, a grande obra que deve ser feita na cidade. Agora, claro que se o recurso estiver presente, esse processo é acelerado, pode ser feito em até 31 meses, o que não quer dizer que não pode ser feito num tempo menor. Agora, se for com recurso próprio, o que foi colocado nas reuniões, nas temáticas, é que essa obra ela vai se avançar no tempo. Então, as desapropriações também na mesma maneira. Vindo o recurso, as desapropriações serão no mesmo tempo, até porque a obra tem um ritmo, ela tem uma velocidade para se desenvolver e a desapropriação ela é automática, ela tem que acontecer para que a avenida passe, para que a calha do rio seja largada, enfim, para que seja feito o que deve ser feito. Vindo o recurso, todas as desapropriações já estão contempladas neste recurso aí. A palavra está aberta para o secretário que deseja falar. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os nossos colegas que trouxeram esse esclarecimento que foi tão apropriado nesse momento que nós precisamos refletir sobre as questões da cidade. Cumprimentar também a Casa pela iniciativa. E cumprimentar a todos pela resistência de estarmos aqui até esse horário, né? E ainda ter mais um para vir fazer aqui mais alguma observação. Eu vou ser muito breve, mas não podemos deixar de nos manifestar, porque eu só queria lembrar uma fala do professor Bolsoni, que é um respeitado professor de economia, que fez um depoimento aí, que é secretário de Planejamento de São José do Rio Preto atualmente, e que fala da máxima vantagem social. E queria fazer um comentário. O que acontece quando se consegue realizar uma obra de saneamento? Nós vamos atingir a melhoria da qualidade de vida, né? No foco. E a infraestrutura viabiliza o desenvolvimento. O financiamento que se pretende, na verdade, ele vem viabilizar desenvolvimento, investimentos para desenvolvimento. Eu poderia desdobrar um monte de referências sobre as implicações, o impacto que essa obra vai ter para o beneficiamento do desenvolvimento do turismo da cidade. Mas já foi feito essa explanação o suficiente para que nós possamos ter o nosso conjunto de valores. Eu só queria chamar a atenção, já que nós estamos falando em questão financeira, e que a água, né, que foi abordado como uma possibilidade de gerar receita para o município, que as obras que os investimentos que estão acontecendo a nível da iniciativa privada, das estratégias que nós estamos adotando para desenvolver o turismo da cidade, deve trazer, em breve, o fluxo de turismo permanente que nós pretendemos. A previsão é de que, muito em breve, nós podemos ter um fluxo de 3 a 4 mil turistas por mês. A conta é simples. O gasto mínimo de um turista, nessa classe que nós vamos estar atuando, é de R$100 por dia. Se nós fizermos uma conta simples, nós vamos ter uma receita mensal de R$500 mil. O impacto disso na economia, no consumo, no poder aquisitivo, na receita da prefeitura, fatalmente vai minimizar as despesas que nós vamos gerar com esse investimento. Então, eu queria falar da contribuição do turismo enquanto um negócio que a cidade vai estar desenvolvendo e que a obra vai beneficiar e viabilizar esse negócio. E resumir
em uma colocação muito simples. Nós temos hoje uma situação de dor, lágrimas e prejuízos. E um investimento que pode transformar isso em melhoria de qualidade de vida, melhoria da receita do município e do desenvolvimento. Era isso que eu queria observar. Obrigado. Continua aberta a palavra. Pois não, o senhor tem a palavra. Tá? Alô? Boa noite a todos. Eu não poderia deixar de também apresentar aqui a minha contribuição, principalmente por ter sido citado 2 vezes o meu nome no plenário, e de pronto agradecer as palavras honrosas dedicadas ao meu saudoso pai pelo presidente da Câmara. Eu me sinto feliz de ouvir essas considerações, por o meu saudoso pai ter podido contribuir para essa comunidade de Barretos. Assim como eu também tenho procurado fazer. Muitas vezes até de uma maneira ostensiva e um pouco até assodadamente não pelo caminho que deveria percorrer. Mas, no entanto, eu quero observar que eu fiquei impressionado com as palavras do Cláudio, do vereador Cláudio, pela precisão com que ele colocou a questão técnica do que ocorreu nessas enchentes. Se não fora a construção da rodovia que liga Barretos Colômbia, e ali a existência de 2 tubos, com certeza nós teríamos uma catástrofe muito grande na cidade, principalmente no dia 18 de fevereiro. Nem tanto no dia 31. E houve uma diferença bem grande de um evento para o outro, apesar das chuvas serem bastante intensas. A do dia 31, a montante, naquela grande bacia do Córrego do Aleixo, que também o arquiteto Lima mostrou, ela não estava ainda com uma interferência antrópica, ou seja, o homem ainda não havia mexido ali, era pasto, e a água escorreu naturalmente. Então, houve sim uma enchente, mas uma enchente com água limpa, tá certo? Completamente diferente da enchente do dia 18, que foi barro, foi lama. Em função do quê? Em função da construção de curvas de níveis de alta, 2 metros, 1,5 metro de altura, que após estarem cheias, romperam. E aí, então, com esse rompimento de uma, é uma sequência dominó, vem rompendo outras, e desce aquela grande quantidade de água arrastando lama. Lá, a montante, praticamente na nascente do manancial, passou tranquilamente 2 metros de água por cima da barragem do Aspum. Ficou lá marcado no coqueiro. E essa água só não chegou à cidade, na intensidade com que ela veio, porque a rodovia serviu de um barramento. E os tubos não deram vazão, tanto que essa água foi acumulando. Mas o que passou já seria suficiente para romper os barramentos. Porque também passou uma água muito intensa por cima das barragens. Eu até fiz uma frase que o jornal me pediu para definir o evento numa frase, eu falei, ó, Deus é barretense. E, tecnicamente,
eu trabalhei na minha vida profissional na construção de 7 grandes empreendimentos de construção de barragens em grandes rios. Iniciei por 2 barragens que haviam rompido aqui no Rio Pardo em 1978, quando eu comecei a trabalhar na Companhia Brasileira de Projetos e Obras, CBPO, na recuperação de Euclides da Cunha e Armando Salles de Oliveira. E essas barragens, executadas com todas as técnicas, com compactação, com tudo, romperam, porque ocorreu o overtopping. É um termo técnico que nós chamamos quando a água passa por cima do barramento. Então, não existe barramento de terra que suporta uma água passando por cima dele, ele rompe. Para vocês terem uma ideia, essas barragens são calculadas para vazões decamilenares. Em termos de ocorrência, em termos de estatística, uma vez em 10 mil anos. E ocorre. Certo? Nas obras de barragem de grande porte, Porto Primavera, outra barragem que eu trabalhei, aí já como engenheiro da CESP, chefe da área de projetos, da construção de Porto Primavera, Rosana, lá no Pontal do Paranapanema, também ocorreu um fato semelhante. A ensecadeira, que é uma obra temporária, calculada para uma vazão centenária, porque ela é uma obra que vai ser removida. Ela é necessária apenas para a construção da barragem. Depois, toda aquela quantidade de terra é retirada. Uma vez em 100 anos. E em 1982, estavam com a construção da ensecadeira, fechando a ensecadeira, e o que acontece? A vazão centenária ocorre. O Rio Paraná, que tem normalmente uma vazão de 5.000 metros cúbicos por segundo, naquele ano passou 20.000 metros cúbicos por segundo. Ficou ali lambendo, como diz na gíria, e só não rompeu também porque não era para romper. As máquinas trabalhando ali, os tratores da Camargo Correia, que era empreiteira, empurrando terra, e nós, engenheiros, ali em cima da barragem, dando apoio moral para que os tratoristas não fugissem da sua responsabilidade. Nós ficamos lá com eles. E o que acontece aqui, nessa grande área que se foi referida? As curvas de nível são construídas apenas para uma vazão de 10 anos de recorrência. Essas curvas de nível projeto, que nos foi apresentado pela usina. Ora, ela é numa zona rural. A própria norma fala em 100 anos. Então, por que aceitarmos essa construção de curvas com apenas 10 anos, se elas terão influência direta na segurança de toda essa população que mora ao longo do Aleixo? É inadmissível aceitar essa situação. O que se propôs através de uma consultoria contratada pela própria prefeitura? A construção de um barramento a montante da estrada, poderia ser até chamar de uma barragem seca, mas que ela teria condição de amortecer um novo rompimento, que pode ocorrer o ano que vem, como pode não ocorrer. Sem contar que essas curvas de nível são construídas sem nenhuma técnica de compactação, o que não é previsto mesmo para uma zona rural. Só que é uma zona rural que está logo ali e interfere diretamente com a cidade e com toda a população ribeirinha. Então, se pretendem deixar aquilo lá que eu chamo de uma bomba relógio armada, há que se construir uma segurança para que tal fato não ocorra, nobre vereador. E você colocou de uma felicidade, de uma forma muito clara, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu não poderia me omitir de dar esse depoimento, certo? Sendo um técnico que trabalhei na construção de grandes obras, estou vendo o perigo que ali está armado e o descaso com que a empreiteira ou a usina que tenha a responsabilidade pelos seus atos,
dessas interferências antrópicas que ela ali o fez, e eu até não sei como a prefeitura liberou o plantio em área de preservação permanente, em área das nascentes do Aleixo, que abastece a cidade. Tem documento na prefeitura, ata de reuniões, da qual eu participei. O engenheiro Luiz de Bernardo, que foi quem elaborou o plano diretor de água de Barretos, professor de São Carlos, assinou a ata, e esse documento não se encontra, proibindo o plantio nessa área, que ela é preservada por lei, tanto lei federal quanto lei municipal. E a nossa indignação é de estar vendo o plantio de cana em todas as nascentes dos mananciais de Barretos. A própria Lei 4771, que instituiu o Código Florestal de 1965, diz que essa área de preservação permanente pertence a nós, a todos os brasileiros, apesar de estar dentro da terra do proprietário que for. Essa área é uma área de direito difuso, e o proprietário não tem o direito de interferir nessa área. E gostaria de dizer aos senhores que, pela primeira vez, eu vejo a Academia Barretense de Cultura tomar uma posição, a pedido até do João Monteiro de Barros Filho, que colocou toda a sua estrutura, não só de rádio, jornais e televisão, à disposição da associação nesse pleito ao senhor prefeito. O que nós fizemos hoje? Nós protocolizamos na prefeitura um documento e já estamos com uma reunião marcada para 3 horas da tarde da segunda-feira para pedir providência, não só ao legislativo que aqui se faz, onde estamos presentes, mas também ao executivo, de coibir esse abuso, né, do plantio de cana nas nossas nascentes, porque estão secando o Ribeirão das Pitangueiras, que abastece 51% da cidade de água. São 800 mil litros por hora que o Pitangueira contribui, sendo que depois nós temos outros 2 poções, que já chegaram a dar 500 mil litros por hora cada um, e hoje estão praticamente com a metade dessa vazão. Então, é essa colocação que eu faço, tá certo? Que a questão é muito grave, muito séria, e esse assunto nós não vimos tratar em momento nenhum. Nós estamos apenas vendo falar do problema ajusante, mas nós temos que trabalhar preventivamente. Eu, como engenheiro de segurança, nós temos que falar em prevenção, tá certo? Porque não é admissível você simplesmente ir lá construir uma curva de nível, que é calculada com 10 anos de recorrência, para chuvas que nós tivemos 2 centenárias, 140 milímetros, ocorrida em 31 de dezembro e 90 milímetros ocorrida no dia 18 de fevereiro. Se bem que eu fui pesquisar na estação meteorológica que tem instalada no aeroporto e que manda os dados automaticamente por satélite para o INPE, a chuva do dia 18, secretário de obra, também foi de 140 milímetros, registrada pelo INPE, coisa que eu desconhecia antes dessa pesquisa que eu fiz. E são consideradas chuvas centenárias. Mas, no entanto, não precisou de 100 anos para chegar lá. No mesmo ano ocorreram 2 vezes. Nós temos que entender que a natureza mudou. O homem interferiu tanto na mesma e está causando esse aquecimento global, e todos sabem que o ciclo da água depende de 2 forças apenas. Uma é a energia solar, que faz com que essa água evapore, e a outra é a força da gravidade, que faz com que essa água retorne à Terra. Ora, se está aquecendo, é lógico, é óbvio que vai ter uma maior evaporação. E se vai ter maior evaporação, nós vamos ter, daqui para frente, conviver com chuvas mais intensas e de menor período. Era isso que eu gostaria de colocar, e novamente agradecer
agradecer ao nobre presidente dessa casa as palavras carinhosas com que ele referiu ao meu saudoso pai. Muito obrigado. A palavra está aberta, presidente. Eu só queria concluir, eu esqueci talvez a maior de todas as obras que o seu pai realizou, que foi a constituição da Fundação Educacional de Barretos. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo nada mais a declarar, está encerrada a audiência pública. Um bom fim de semana a todos e muito obrigado pela presença de vocês.